Por que o homem falha? Eventualmente durante uma relação sexual, por que a ereção ela pode não acontecer? É sobre um dos maiores medos que a população masculina tem, o medo de falhar, e que pode acontecer com qualquer homem e de forma imprevisível, ou mais ou menos. Vamos conversar então sobre os tipos de disfunção erétil, os tipos, na verdade, de falhas que os homens podem ter durante uma relação. Eu queria apresentar para vocês dois cenários possíveis e que podem acontecer com todos os homens. O primeiro cenário que eu gostaria de comentar é sobre aquele homem que nunca teve nenhum problema de ereção, ele consegue ter ereções normais, ele tem um relacionamento estável, ele tem a masturbação frequente, enfim, um homem que não tenha problemas de ereção. Eventualmente, em um momento pontual, em uma relação pontual, ele teve alguma dificuldade de ereção e ele falhou, e ele não conseguiu ter uma ereção. Nesse cenário, é muito comum da gente encontrar questões psicológicas por trás. Então, será que esse homem passou por um dia difícil? Ele está cansado? Será que está havendo aí algum problema no relacionamento, alguma briga? Será que eventualmente ele está preocupado com alguma questão financeira mal resolvida? E por que a gente pensa nessas causas? Porque nesse contexto é muito comum que a parte anatômica e fisiológica do pênis, que vai promover ali as ereções, elas estejam funcionando de uma maneira adequada. Normalmente, alterações nessas estruturas levam tempo. É muito difícil que a gente tenha alguma alteração tão abrupta, na parte fisiológica e anatômica que repercuta de fato na sua capacidade de ter ereção. É diferente, por exemplo, do segundo cenário que eu gostaria de falar para vocês. É diferente daquele homem que, paulatinamente, ao longo do tempo, ele vai tendo dificuldades de ereção. Ele, de repente, não consegue ter uma ereção durante uma relação, não consegue ter uma masturbação, a ereção não fica tão rígida quanto era antes, ele perde essa ereção durante a relação, e isso acontece não uma vez, mas vai acontecer várias vezes aí ao longo dos meses e ao longo dos anos. Nesse contexto, é muito mais frequente a gente encontrar alterações na parte realmente anatômica e fisiológica do pênis. E aí é importante o diagnóstico de doenças subjacentes, de doenças que porventura possam estar causando essas alterações. Algumas doenças, só para dar um exemplo para vocês, a gente tem a pressão alta, o diabetes, o aumento do colesterol, eventualmente algumas medicações, que os pacientes possam fazer uso e prejudicar as ereções. Então percebam que a gente tem dois cenários diferentes. Um bem agudo, bem abrupto, em que a ereção ela pode não acontecer, e um outro que a gente vai tendo algumas dicas ao longo do tempo que a gente supõe que de fato tenha alguma alteração anatômica e fisiológica aí do pênis. Agora, o que fazer diante de uma situação como essa? É muito constrangedor para o homem ter um evento como esse. Você não espera, e muitas vezes isso acontece realmente de uma forma inesperada. Ali durante uma relação você tem uma expectativa de que você vai conseguir ter uma ereção e de fato a ereção não acontece. Para o homem acaba sendo uma situação muito chata, muito desconcertante. Agora é importante que você tenha em mente que isso pode acontecer com qualquer homem. Qualquer homem pode ter eventualmente alguma falha ali durante uma relação sexual. E mais importante do que você saber é também dialogar, conversar com a pessoa que você tá, de que isso é uma situação que não tem muitas vezes relação com essa pessoa. Não se trata de falta de interesse, não se trata de repente de uma falta de libido, de que essa pessoa não desperta o seu desejo. Muitas vezes é uma coisa que você não consegue controlar e que de fato essa pessoa não tem nada a ver com isso. Importante também, pessoal, é que você procure ajuda, porque muitas vezes sozinho essa situação ela não vai se resolver. Então procure um profissional, se informe a respeito das causas aí de disfunção erétil, eventualmente dessa falha que você teve, se existe alguma doença por trás. Muitas vezes quando a gente faz o correto diagnóstico e faz o tratamento para essas doenças de base, assim como o tratamento da disfunção erétil, as ereções elas voltam a acontecer e você de fato perde esse medo de falhar. Uma coisa importante que a gente tem que ter na cabeça é que quando o homem falha, quando você tem aí uma falha, uma dificuldade durante uma relação, muitas vezes a própria falha acaba atrapalhando as suas ereções numa próxima relação, porque isso tira de certo modo a sua
confiança. Você já vai para uma relação pensando que você vai falhar. Poxa, eu vou para uma relação e eu já falhei antes, eu não posso falhar de novo. Essa situação toda libera uma série de substâncias no nosso organismo, como adrenalina, noradrenalina, que funcionam contrárias às ereções. Para que a gente tenha ereções realmente rígidas, satisfatórias, a gente não pode ter a liberação aí exacerbada dessas substâncias. Então, entender o processo, entender que isso pode acontecer com todos os homens, faz parte e vai fazer com que você lide com a situação muito melhor, assim como a pessoa com quem você tá. Bom, pessoal, sobre esse assunto a gente tem muita coisa para falar. Eu quis separar aqui para vocês esses dois tópicos que eu considero mais importantes: o evento esporádico ali, pontual, e esse evento mais contínuo. Espero que vocês tenham aproveitado aqui o conteúdo do nosso vídeo.